tarde. Em Arapiraca, 13 horas. 1h em ponto. Anota aí, dia 19 de setembro, quinta-feira, ano da graça de 2024. Seja bem-vindo ao nosso programa Saúde em Foco com André Peps. Hoje a gente recebe aqui a nutricionista doutora Renata Queiroz, e o assunto é um perigo chamado síndrome metabólica. O que é isso? Você pode até ter e não saber que tem, né? Geralmente é assim. Esse problema é um problema que, como fala, é uma síndrome, uma síndrome é um conjunto de coisas, é um conjunto de sintomas, um conjunto de sinais, né? Mas a especialista vai explicar isso para você. Boa tarde, Renata, seja bem-vinda, satisfação tê-la aqui. Oi, André, mais uma vez. Me sinto muito à vontade todas as vezes que estou aqui no programa. E é isso mesmo que você falou. Então, a síndrome metabólica, na verdade, ela é um conjunto de doenças que elevam o risco de 3 vezes mais você ter uma doença cardiovascular, 2 vezes mais de desenvolver diabetes e uma dupla chance de morrer de qualquer causa por ter a síndrome metabólica. E aí, o que são essas doenças? Então, são pessoas que... E a base dessas doenças, o que é? É a resistência à insulina. Tá? Então, a resistência à insulina que vai desencadeando todo esse processo. Então, o diagnóstico é feito quando você, desses critérios que eu vou falar, você tem 3 ou mais dos critérios, ou seja, obesidade, e aquela obesidade central, que é a barriguinha, em mulheres maior, então a circunferência da cintura maior que 88, em homens maior que 102, essa pessoa tem alteração da pressão, seja um hipertenso, que tem uma glicose alterada, ou seja, diabético. O que é uma glicose alterada? É quando ela sai dos parâmetros normais. O que é uma glicose normal? Até 99, seja adulto ou criança. Triglicérides maior que 150 e uma HDL menor ou igual para homens ou menor ou igual para mulheres. Então, se você faz os seus exames, você tem 3 ou 4 desses critérios que eu falei, você sim é classificado como síndrome metabólica. Perfeito. A gente pode falar sobre isso, que a síndrome metabólica é um conjunto de condições que eu falei aqui. E essas condições incluem aí, olha aí, pressão arterial elevada, e a gente precisa falar sobre isso porque esse ano a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, fez um recall, vamos dizer assim, nesse nível. Quem achava aí que, não, minha pressão tá alta com 12/8. A gente tem esse 12/8, eu não sei quem foi que falou que negócio, 12/8, vamos anotar aí, Renata, né, pra gente não esquecer disso. Tem muita gente que, né, vê isso aí. Pressão arterial elevada, níveis elevados de açúcar no sangue e excesso de gordura corporal, especialmente na região abdominal. Isso aí é importante falar também. E níveis anormais de colesterol e triglicerídeos. São 4 parâmetros que você tem para reunir aí. Se você tiver 3 deles, de acordo com o que a doutora falou aqui, você já tem um problema chamado síndrome metabólica, que é esse conjunto de sintomas. Vamos lá. O que pode causar, Renata, a síndrome metabólica? Pesquisas já dizem que a maior parte dos brasileiros já estão com sobrepeso. Ou seja, um dos parâmetros já está preenchido. No último censo do IBGE, 60% dos brasileiros tinham excesso de peso. Ou era sobrepeso, ou era obesidade. Então, a base da síndrome metabólica é a resistência insulínica. Então, se você tem resistência insulínica, você já é já está no grupo de risco de doenças cardiovasculares. E a resistência insulínica, ela inicia através da obesidade. Então, o que mais assusta, André, não é doença de adulto, tá? Então, dos adultos com sobrepeso e obesidade, 40% deles vão ter síndrome metabólica. E eu não estou falando de pessoas extremamente gordas. E o que assusta, como eu estava falando, é que
As crianças também. As crianças têm um índice muito alto de síndrome metabólica. Hoje eu atendo adolescentes com pico de pressão. Então, no Brasil foi feito um estudo que, em média, 40% das crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade, eles têm sim a síndrome metabólica. Ou seja, é um adulto jovem que vai morrer por doenças cardiovasculares, é um adulto jovem que vai desenvolver diabetes tipo 2, que antes a gente via em pessoas acima de 45 anos, e hoje a gente tem pessoas cada vez mais jovens sendo diagnosticados com uma doença crônica que não tem cura, mas tem controle, que é a diabetes. Perfeito. Você pode participar pelo 99639-8389, nosso WhatsApp da NN, ou então no nosso chat. Estamos ao vivo também aqui no nosso canal, no NN Play no YouTube. Você pode participar mandando sua pergunta lá. O assunto é um perigo chamado síndrome metabólica. Você foi diagnosticado com isso? Ou você tem um desses fatores aqui? Você tem obesidade, diabetes tipo 2, ou então sobrepeso, né? Como é que foi? Como é que você se sente em relação a isso? Doutora, a gente estava falando aqui em relação aos parâmetros da questão da pressão alta que foram aferidos esse ano, né? Para a alegria de alguns, né? Porque tem gente que diz assim, não, eu estava com 13/9, minha pressão estava alta. Hoje a Sociedade Brasileira de Cardiologia preconiza que até 13/9 você tem uma pressão arterial, entre aspas, normal. Mas tem reservas. Mas que a orientação é que se mantenha no máximo até 129/79, ou seja, aquele mais ou menos quase 13/8, né, André? Agora há pouco saiu novos critérios para o diagnóstico de diabetes, pré-diabetes e diabetes. Antes a gente só tinha parâmetros para jejum, hemoglobina glicada e 2 horas após o teste oral tolerância à glicose. Então, sociedades internacionais lançaram parâmetros para 1 hora após o teste oral tolerância à glicose. E aí eu fiz um Reels, divulguei os parâmetros antigos e os novos parâmetros na minha rede social, no Instagram, e teve uma pessoa que foi lá e disse assim, isso é indústria farmacêutica, dizendo, traduzindo isso, quando você diminui os parâmetros, quando você cria novos parâmetros, você pode aumentar o número de pessoas doentes, e aí o que ela quis dizer é, se está doente, você vai precisar tomar medicamentos. Em partes, a gente pode até pensar, sim, se foi diagnosticado como diabetes, 1 hora depois, o que 2 horas você não tem diagnóstico, mas tem com 1 hora, você precisaria entrar com medicamento. Mas prevenir é muito mais barato do que tratar. Então, o que a gente via? Às vezes eu mesma ficava confusa. Era um paciente que pós sobrecarga, ou mesmo no seu dia a dia, a gente utiliza muito o mapa de glicemia de 14 e 15 dias. Ou seja, a gente prescreve um sensor de glicemia que o paciente vai ficar com ele. Então, tem um mapa de pressão que fica o aparelho 24 horas com o paciente, que é um exame um pouco incômodo. Todos que fazem ficam um pouco incomodados. No caso da glicemia, a gente prescreve, a gente solicita esse mapa. Então, vai ficar um sensor com ele ali durante 14, 15 dias, dependendo do sensor. E aquela glicose, a cada 1 minuto, ele vai medindo a glicose e vai armazenando. Então, a gente vai saber em 24 horas como flutuou essa glicemia. E o que a gente via em alguns pacientes? Tinha paciente que se alimentava, acordava com uma glicose super bacana, às vezes uma glicose abaixo de 90, e quando a gente via no mapa, era uma glicose que 1 hora após o consumo de algum alimento, batia 200. Batia acima de 150, mas 2 horas depois ela caía. Então a gente ficava em dúvida. O que a gente faz numa situação como essa? Lógico, tá consumindo alimentos que estão dando picos, mas como classificar esse paciente? Esse paciente não é normal, porque ele está tendo um pico de glicose muito alto, mas
pelos parâmetros, a gente não pode dizer nem que ele é pré-diabético nem diabético. Mas a gente sabe que glicose alta, ela traz sim malefícios. Então, quanto mais cedo a gente tratar desse paciente que já tem uma glicemia fora dos parâmetros normais, a gente vai ter menos mortes cardiovasculares, menos prejuízos por tratamentos das consequências da diabetes. Então, até a questão da saúde geral, a gente tem uma economia muito maior a médio e longo prazo, né? Então, precisa se tratar. E quando a gente fala em picos como esse que eu estou falando, a mudança muitas vezes não vem com medicamentos, vem com mudanças do estilo de vida. Todas as vezes que eu venho aqui, a não sei quando eu venho falando sobre diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, mas quando a gente fala em diabetes tipo 2, quando fala em hipertensão, quando fala de dislipidemia, quando a gente está falando em excesso de peso, a gente está falando que a população está cada dia mais sedentária e comendo ruim. Então é muito mais fácil para essa população tomar um medicamento e perder um peso ou regular um parâmetro bioquímico do que mudar a alimentação. Eu tenho 2 casos, que é de uma pessoa muito, muito próxima a mim, que há alguns anos ele disse assim, tô com colesterol alto, o que eu faço? E como eu conheço, eu disse assim, bem, é mudar hábitos, você vai ter que comer melhor, porque come muita comida gordurosa, você bebe muito, então você vai ter que mudar. Aí ele disse assim, que nada, vou tomar medicamento. Fui no cardio e ele disse que era para tomar tal medicamento. Eu disse, não adianta você tomar só o medicamento, porque você vai ter uma falsa impressão que porque você tem um colesterol baixo, os outros parâmetros vai ficar tudo bem. Bem, há uns 15 dias, mais ou menos, a esposa dele me mandou os exames. E ele tinha uma LDL de 45. Gente, uma LDL, que é o chamado colesterol ruim, de 45, é muito bom. Mas é um medicamento, como eu conheço, é uma LDL muito baixa, porque ele toma medicamento há alguns anos. Mas aí eu fui e coloquei uma lista, digo, olha, ele tem esteatose hepática, ele tem obesidade central, ele tem resistência à insulina, ele tem triglicéridos alto, ele tem ferritina alta, ele tem ácido úrico alto. E assim, ele já passou muito de uma síndrome metabólica. A gente já poderia ver uma outra tipo de síndrome para ele, porque no mínimo ele tem uma síndrome metabólica. Ou seja, ele tinha medo de uma doença cardiovascular porque ele tinha um colesterol alto e ele pode morrer de uma doença cardiovascular, ele pode desenvolver diabetes com um colesterol muito baixo. Então, tomar medicamentos, às vezes é uma falsa impressão que está tudo bem. Porque você pode estar com uma glicemia boa, porque o teu pâncreas está forçando a barra para aquela glicemia se manter boa. Você pode estar com seus parâmetros bioquímicos muito bons e você ter uma obesidade central. E a gente sabe que a aterosclerose, que é o entupimento das artérias, não é só pela gordura que passa ali pela tua artéria, que uma estatina vai lá e baixa. Se você tem gordura abdominal, uma gordura visceral, aquela gordura, ela vai infiltrar para dentro da artéria e ela vai entupir. E às vezes você tem um evento cardiovascular com colesterol super baixo. Então, a gente não toma uma conduta simplesmente por um exame bioquímico. A avaliação física do paciente precisa ser considerada. Porque, às vezes, o paciente chega para mim e diz assim, doutora, mas eu sou um gordinho saudável, né? Olha aí meus exames. Eu digo, os exames me dizem uma coisa, mas só em olhar para você eu vejo outra. E você precisa ser tratado. Então, a gente está aí, a gente está num momento onde a gente nunca esteve tão bem com medicamentos para obesidade. E as pessoas estão indo pelo mesmo caminho, André. São medicamentos caríssimos, de uma potência muito boa, mas que as pessoas querem tomar o medicamento e não querem fazer o básico, que é mudança de hábitos.
Verdade. Um abraço aqui para Neide, que não perde um Saúde em Foco, também para dona Dilza lá no sítio Oricuri, em Atalaia, né? A dona Hilda aqui no povoado Capim, no sítio Capim. Um abraço também para Ângela lá em Olivença, né? E a dona Marli de Leite lá em Garanhuns também, que não perde um Saúde em Foco, e todos que estão ligados aqui na Melhor, na 91,5, e também ligados aqui no NN Play. Renata, você falou aí muito bem, e assim, eu sou prova disso, né? Eu e minha esposa, nós temos a doutora Renata Queiroz como nossa nutricionista, e apenas em 30 dias, gente, eu não estou fazendo propaganda aqui de uma coisa que eu não vivi. Todo mundo que acompanha o André Pepe sabe que eu tenho hipertrigliceridemia, que é um nível elevadíssimo de triglicerídeos no sangue. É gordura no sangue. Isso se refere aí à viscosidade do sangue. Pra você ter ideia, o limite é 150 e eu cheguei lá com 745 porque já tinha tomado o remédio, porque estava 1.400. Estava 10 vezes mais o que é o normal, só para você ter ideia. E aí, quando eu peguei esse número, eu digo, peraí, eu tinha parado de tomar um remédio, né, que ele serve para controlar, mas apenas com a mudança de hábito alimentar, e exercícios, nós chegamos a menos 3 pontos. Eu bati na trave. 147 foi nosso triglicerídeo, como você viu na semana passada na sua consulta. É o seguinte, é muito fácil comprar o remédio, né? Agora tem um detalhe, né, Renata? Onde é que é metabolizado esse seu remédio? É nos seus rins? Ou seja, você resolve um problema e arruma outro? Já imaginou isso? Já calculou isso? Quem prescreveu o remédio para você diz que a longo prazo você pode prejudicar os seus rins ou até o seu fígado, porque é onde os remédios geralmente são metabolizados, né, Renata? Isso. É importante falar sobre isso. Tudo que a gente come e a gente bebe passa pelo fígado, né, para ser metabolizado, e passa, a grande maioria, se não for um injetável, vai necessitar dos rins para ser filtrado. Então, a gente tem um outro problema que eu acho que daqui a pouco, se não for, mas daqui a pouco vai ser de saúde pública, que é a esteatose hepática, né? É a sobrecarga do fígado. Então, é um dado que a gente vê com muita frequência no paciente com sobrepeso, obesidade, é a gordura no fígado. Então, pacientes diabéticos, a gente vê com mais frequência, principalmente aqueles pacientes com uma glicose mais alta, pacientes com ferritina alta. Então, a gente encontra muitos pacientes com ferritina alta. Eu sempre digo, eu até coloquei não sei se um Reels ou um Insta dessa semana, porque uma pessoa me perguntou, qual o tratamento de ferritina alta? A ferritina, ela tá gritando e nos avisando, olha, tá acontecendo algo de errado. Não precisa tirar feijão, tá? Não é alimentar. Você precisava comer um boi todo dia para você ter uma ferritina muito alta. O nosso corpo, ele segura, ele metaboliza até o último minuto. Mas o que está levando essa sobrecarga hepática, tantos problemas renais num curto espaço de tempo de 3 meses, André? Eu atendi 3 pessoas que entraram para doença renal crônica, 2 em tratamento conservador, ou seja, a medicação, a dieta vai manter, e uma foi direto para hemodiálise por consumo de medicamento, excesso de medicamentos. Então, o básico nunca vai sair de moda. O que é que precisa? Precisa mudar hábitos, e eu não estou falando de dietas muito restritas, é o natural, gente, é o nosso inhame, a batata, o cuscuz, a macaxeira, é a carne magra, é evitar sim o excesso de carne vermelha. A carne vermelha é o que mais inflama, sim, tá ligada a doenças cardiovasculares. Mas é o natural, é colocar a fruta, é colocar os vegetais em geral na sua alimentação. Não tem nada de anormal nisso. Não é pensar que a sua vida mudou. Agora, a gente está consumindo muito gordura saturada, muita coisa embalada, está comendo muito pouca fruta. É tanto que chove de gente com problemas intestinais. Sim. Né?
Sim. que também inflamações intestinais que vão levar a doenças, que o próprio intestino pode levar ao aumento da glicose e resistência à ação da insulina, pode levar até o aumento de peso. Pois é. Vamos fazer o seguinte, né? Tudo que a Renata falou aqui é a mais pura verdade. E assim, você precisa fazer esse detox de 30 dias. É necessário você se reeducar. E vou lhe falar uma coisa, só basta 30 dias. Eu já falei aqui, eu vou pro intervalo, daqui a pouco o Sérgio me chama aí. Vocês sabem que eu já falei aqui, né? Que eu sou louco por pão francês. Hoje é dia 19, faz 45 dias que eu não como pão. Eu comi um pão francês ontem, depois de 45 dias, tá? 45 dias sem comer. E eu comia todo dia. Mas você é por solidariedade também, né, André? Não, é porque assim... porque a esposa precisou tirar o trigo. É porque assim, chega uma idade, Renata, sim, que eu precisa falo... escolher. Tem que escolher. Tem. Vou dar um exemplo. Ontem à tarde, eu fui fazer um lanche que não foi nada saudável, né? Misturei os negócios. Rapaz, eu fiquei com a consciência tão pesada. Falei com o Valério, rapaz, eu não vou comer mais isso, não. Não vou comer mais isso, não. Era o quê? É queijo e salsicha. E eu falei, não vou comer mais isso. Porque isso tem uma carga de sódio grande, né? Todos três. Entendeu? E o outro é gordura saturada e é ultraprocessado. Não precisa dizer mais nada, né? Então eu falei pra mim, eu não vou mais comer isso. E acabou, eu não vou comer mais. O pão francês eu comi ontem, depois de 45 dias. Eu não tive nada, mas acontece o seguinte, para uma pessoa que tem hipertrigliceridemia é uma escolha. É uma escolha, entendeu? Não é que você não vai comer mais a pizza. Não, mas você não precisa comer uma pizza toda semana. Toda semana, isso. Você pode optar, não, vou comer uma vez por mês. Ah, não vou tomar mais refrigerante. Não, você vai tomar um refrigerante uma vez no mês. Não vai fazer mal pra você. O problema é a sequência. Vou fazer o seguinte, vou pro intervalo. Na volta, você fala com a gente aqui pelo 99639-8389. O assunto é um perigo chamado síndrome metabólica, com a doutora Renata Queiroz, nutricionista. A gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio MM. Com André Pepes. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Muito bem, o assunto é um perigo chamado síndrome metabólica com a doutora Renata Queiroz, nutricionista. Tem mensagem aqui, tá? Quero mandar um abraço aqui para a dona Hilda, que sempre manda com carinho. Ela colocou assim: que Deus seja a sua fortaleza e seu guia neste dia abençoado. Muito obrigado, dona Hilda. Deus abençoe a senhora também, a todos aí. E teve um ouvinte, que eu vou preservar o nome, que colocou o seguinte: doutora, sou diabético. Estou sofrendo de impotência sexual. Isso tem a ver com o diabetes ou o remédio? Então, a diabetes, ele não disse quantos anos ele tem de diabetes, tá? Mas quando o paciente tem diabetes e ele passa muito mais tempo descontrolado, com uma glicose mais alta do que no alvo da normalidade, de acordo com a necessidade dele, a glicose alta, ela vai dar complicações macro e microvasculares. Por que acontece ele ter impotência sexual?
Às vezes eu pergunto ao paciente, e existem duas situações. Às vezes ele consegue ficar ereto automaticamente, mas às vezes ele não consegue permanecer ereto. E às vezes ele nem consegue ficar ereto. Isso porque o pênis, para ficar ereto, ele precisa de sangue. Então ele se enche de sangue, por isso que ele fica ereto. E vascularização. Aí, se ele tem entupimento, do mesmo jeito que pode ter obstrução de veias e artérias nas pernas de um diabético, ele pode ter obstrução também na vascularização desse pênis. Então, pode acontecer sim. E aí tem que ver se isso é algo que pode ser revisto, né, ele melhorar. E aí o que acontece? Às vezes há uma melhora assim só no controle da glicemia, melhora a glicemia e aí o paciente volta a ter uma relação sexual normal. Mas aí tem que ver em que situação está essa vascularização desse pênis. E aí ele vai precisar ir no urologista para ele fazer essa avaliação. Tá. Então, resumindo, pode se reverter controlando a glicose, ou se for algo que já tenha muita complicação vascular desse pênis, aí ele precisa ir do urologista, porque vai precisar de tratamento. Você falava antes do intervalo que os parâmetros para o diabetes também foram realinhados, né? E para como foi? Porque anteriormente, melhor dizendo, né? Eram outros parâmetros. Então, a gente precisa falar sobre isso. Quais eram os parâmetros anteriores e quais são os atuais? Então, os anteriores continuam, tá? Glicemia normal até 90, de 100 a 126 pré-diabetes, e aí acima de isso, jejum, acima de 126 possivelmente diabetes. 2 horas depois da alimentação, o normal até 139, entre 140 e 199 pré-diabetes, acima de 200 diabetes. Numa glicemia aleatória, com sintomas e acima de 200, o que é uma glicemia aleatória? Você passa ali no comércio, alguém está com um glicosímetro numa campanha, vai lá, você está lá 220, você perdeu muito peso, você está com muita sede, você come muito, boca seca, e aí você tem um diagnóstico de diabetes, mas precisa-se não se dá diagnóstico de diabetes só com um exame, precisa de um segundo exame com 2 parâmetros alterados. Então, o que era, continua. O que é que muda? Existe o teste oral de tolerância à glicose, que eu digo que é aquele teste da garapinha. Então, não tinha parâmetro para 1 hora pós-teste. Agora a gente tem. Então, quando você toma aquela garapinha, que é do TOTG, até 155, 1 hora, vai ser normal. Se em 1 hora der 155 a 208, você pode estar pré-diabéticos. E acima de 209, com 1 hora, você possivelmente é diabético. Por que possivelmente? Porque isso pode ser o seu primeiro exame. E aí precisa fazer um rastreio, que é o rastreio. Geralmente se pede glicose de jejum, hemoglobina glicada e um teste oral de tolerância à glicose. 2 parâmetros alterados, você tem um diagnóstico. Tá. Vou mandar um abraço aqui para dona Vera Lúcia Caetano, minha sogra. Tem a obrigação de estar assistindo a gente aqui. Não se acanhe não, pode sintonizar todo dia aí que não faz mal não. Sogra tem que apoiar o genro mesmo. Renata, para quem tem síndrome metabólica, o que resolver primeiro? A pessoa está aí ouvindo a gente em casa, na rua, na chuva não, que não está chovendo, mas numa casinha de sapê, onde a pessoa estiver, no seu trabalho, indo para o trabalho, no centro, no comércio, ouvindo a gente na van, no ônibus, no táxi, na viatura da PM. Um abraço aqui aos guerreiros e guerreiras aqui, o 3º BPM, 7º Grupamento de Bombeiros Militares, CMTT, todos aqui da Polícia Civil. O pessoal está ouvindo e tem isso. Foi diagnosticado já. Você tem síndrome metabólica. O que resolver primeiro? As pessoas podem estar perguntando, tá bom, Pepe, se eu tenho, mas e agora? O que eu ataco primeiro? É a barriguinha, é a hipertensão ou é a glicemia?
ataca a base. E a base da síndrome metabólica se chama resistência à insulina. E resistência à insulina vem com excesso de peso. Então, se disser assim, eu tenho esse monte de coisa, eu tenho triglicérides alto, eu tenho hipertensão, eu tenho glicose alterada, o que é que eu faço? Me diz uma coisa só que eu tenho que fazer. Perde peso. Mas não é perder peso de qualquer jeito. Precisa mudar hábitos. Você precisa ter uma alimentação saudável e equilibrada. Você precisa praticar atividade física. Se fuma, precisa evitar o fumo, porque o tabagismo ele pode elevar os níveis de glicemia. Modular o estresse, dormir melhor, porque se você não dorme melhor, você vai ter dificuldade para emagrecer, sim. Então, assim, ter uma qualidade de vida através de mudanças de hábitos, tá? Se às vezes vai ter necessidade de usar um medicamento, sim, para perda de peso, mas o primeiro passo é optar por uma dieta, atividade física, mudança de hábitos. Não está conseguindo chegar lá só com isso, aí a gente pensa na possibilidade, sim, de medicação. Tá, tem um áudio aí do Epitácio, que mandou um áudio para a gente aqui pelo 99639-8389. Vamos lá. Boa tarde, Epitácio. Doutora, tô sentindo um calor nos dois pés quentes, igual fogo. Muita fraqueza. Na metade da noite eu acordo querendo morrer, sem coragem. Olho no espelho, eu branco igual leite. E tontura, bastante tontura. Nunca fiz exame nenhum. O que será que danado eu tenho, doutora? Então, esse queimor nos pés, não sei se esse paciente tem excesso de peso, nunca fez exames. Então, assim, a primeira coisa a se fazer, quando se fala em queimor nos pés, a gente tem que avaliar como é esse queimor nos pés. É um queimor que ataca mais à noite, quando você está deitado? Então, pode ser algo relacionado à glicose, né? Então, ele acorda à noite se sentindo muito mal. Será que não é a glicemia? Então, fazer exames básicos, né? O lipidograma, fazer de função hepática, fazer um rastreamento de diabetes para ver. Então, desculpa, como é o nome dele? Epitácio. Seu Epitácio, vai num clínico geral, tá? Ele vai pedir um check-up, exames básicos de bioquímica. Por exames básicos de bioquímica já dá para nortear e saber o que o senhor tem. O que acontece? E acontece muito, André, aquela história, não vou passar em consulta com ninguém, porque toda vez que eu vou, acham alguma coisa. Quem vai com frequência não acha, né? Ou se acha, consegue tratar. Quando a gente encontra um paciente que não faz exames, que não passa por avaliações, de repente é uma coisa que poderia ser... eu vou dar só um exemplo que de repente não é o caso do seu Epitácio, mas ele pode estar diabético, né? Porque acontece, às vezes ele pode estar diabético, mas era uma diabetes que, se fosse vista isso há 5, 10 anos, ele poderia hoje estar normal e sem a doença. Então, sim, gente, pelo menos uma vez por ano, precisa passar por um clínico, precisa fazer um rastreio geral, exames bioquímicos. Eu sempre mostro lá na dúvida, seu Epitácio, vai na farmácia, pede para medir a pressão do senhor, pede para fazer uma glicose lá uma glicose, uma pontinha de dedo na farmácia, ver como é que tá? No mínimo, isso. Eu falo muito no meu consultório, né? A gente teve uma explosão de diabetes pós-Covid, né? E isso, diabetes tipo 1 também, crianças. Então, a gente atendeu bebês com diabetes tipo 1 pós-pandemia. Então, até a gente da equipe ficou assustada com o número de crianças que a gente vem recebendo semanalmente com diagnóstico de diabetes. E eu vivo dizendo, gente, faz uma ponta de dedo do seu filho também. Seu filho começou a fazer xixi na cama, seu filho tá abusadinho por tudo, você olhou e do nada ele começa a perder peso, tá pedindo muita água, faz uma pontinha de dedo, vai na farmácia, faz uma pontinha de dedo, tá? Não vai custar nada. E seu Epitácio é isso. Tem que fazer um check-up básico, pelo menos. Ele mandou um áudio dizendo que está urinando normal 3 vezes à noite.
Mas assim, quando a gente vê um paciente diabético descompensado, ele pode ter alguns sintomas e outros não, tá? Então, quando ele fala em queimor nos pés, eu pensei que ele fosse dizer, olha, sou diabético e tenho um queimor nos pés, a gente já imagina em alguma coisa. Mas assim, tem que fazer um check-up básico. Seu epitácio tem que ir no clínico geral, ele vai solicitar algumas coisas e para ver o que é que o senhor tem. Agora, que não é normal. Qualquer sinal ou sintoma, André, que lhe persegue, que mexe com a sua qualidade de vida, não é normal. Ah, mas eu fui no doutor e ele disse assim, é coisa sua, é normal. Muda de doutor. Pede uma segunda opinião, porque chega muita coisa de longa data. Geralmente eu pergunto no final da consulta o paciente assim, tem alguma coisa que você sente que eu não perguntei? E é uma coisa que tá em você há muito tempo? Hoje eu ri porque eu coloquei a paciente o mês passado, disse assim, doutora, eu tenho uma dor na ponta do dedo do pé. Eu botei lá. Dor na ponta do dedo do pé. Quando foi agora, ela voltou, era uma paciente que estava tratando algumas situações, e eu disse assim, e a dor na ponta do dedo do pé? Ela disse assim, gente, eu não tive mais essa dor depois que eu passei por aqui. Ou seja, ela estava extremamente inflamada e se ela tem predisposição a ter dores articulares, ela vai ter mais dores articulares. E ela voltou para mim dizendo que não tinha mais essa dor no dedo do pé, que já tinha andado e muita gente por aí e ninguém descobria porque ela tinha essa dor no dedo do pé, porque no dedo do pé pequenininho, e aí ninguém nunca valorizou. Ah, tá. Então uma correção aqui, né? O Sérgio Paulo tá me colocando aqui o seguinte, aliás, olha só, agora isso aqui é grave. Urinando 10, 11, 12 e até 13 vezes durante a noite. O seu epitácio? Bem, seu epitácio, vai na farmácia agora, pede para alguém medir a pressão, tá? E fazer uma glicemia de ponta de dedo no senhor. Se essa glicemia der mais que 200, aí o senhor vai ou no posto de saúde próximo da sua casa ou num clínico geral, porque ele vai pedir mais exames e vai fazer um rastreio de diabetes. Se o senhor está fazendo muito xixi, mas não é só xixi à noite, é durante o dia também. E não vem só associado, se está fazendo tanto xixi assim, vai precisar avaliar também função renal. Tá? Então, tem que passar pelo clínico, não tem jeito, tá? Tá fazendo muito xixi, será que tá perdendo peso, tá com muita fome, sono tá irregular, tá mais irritado? Então, tudo isso pode ser sintomas, sim, de glicose alta, mas a gente tá, assim, supondo, porque a gente não tá nem vendo o paciente. Uma marca importante de resistência à insulina é a chamada acanthosis nigricans. Então, é uma mancha escura que algumas pessoas têm no pescoço, tem na axila, tem na virilha. Isso é a gente não precisa de exames nenhum. Eu não peço exame de insulina de jejum, que é um exame muito, muito complicado de ser avaliado, porque o hormônio flutua muito. Então, assim, se o paciente chega com um pescoço que tem um cordãozinho assim escurecido, que de longe parece até sujeira, e geralmente mulheres escondem com o cabelo, axila escura, virilha escura, são acantose e é marca de resistência à insulina. Então, só quando o paciente já chega com essa marca, a gente já pede um rastreio de diabetes também. Tá, um abraço aqui a Messia Barros, que colocou aqui, boa tarde, meu povo, nem sei se tenho isso aí, né? Aquele ouvinte que falou que tinha impotência sexual, ele mandou uma pergunta aqui. Nesse caso, posso tomar o azulzinho ou é arriscado de infarte? Eu mesmo que fez a pergunta anterior, né? Eu não vou falar o nome dele aqui, porque ele está se tratando aí do citrato de sildenafila, né? Conhecido como Viagra, que foi lançado na década de 2000 aí, e ficou conhecido no Brasil como azulzinho.
né? Isso. Olha, o que eu sugiro a você é conversar com o teu cardiologista, conversar com o urologista. Impotência sexual é algo assim que acaba com a autoestima de qualquer homem. Preocupa, tira até a vontade de viver, tá? Mas não pode se automedicar. Até porque você tem uma diabetes, você tem um risco muito maior. Como eu já falei, a gente não sabe do teu controle de glicose, tá? Se você já tem comprometimento microvascular, que eu tô dizendo isso porque você tá falando desse problema de impotência sexual, então isso é um sinal de alteração já microvascular. Se você tem alteração microvascular, você tem uma chance muito maior de ter um evento cardiovascular. Então, não se autoprescreve nenhum medicamento. Conversa com o teu urologista, vai no cardiologista e conversa com ele. São os dois especialistas que vão te ajudar a melhorar a questão sexual. Posso te garantir, nem te conhecendo, você vai ficar muito melhor do que você está hoje. Porque vamos dizer assim, que em último caso, olha, não tem jeito, o comprometimento microvascular do teu pênis está muito comprometido, você pode até ficar mais ereto, mas não vai permanecer muito tempo. Então, tem as possibilidades de prótese também, né? Então, assim, de qualquer forma, vai melhorar muito mais do que está hoje. E não se autoprescreve, não. E um detalhe importante é que o citrato de sildenafila, como todo remédio para disfunção erétil, ele é vasodilatador, tá? Existe um perigo iminente para quem tem problemas cardiovasculares para usar sem prescrição médica um vasodilatador. O que é que ele vai fazer? Ele vai aumentar a vascularização. Ele vai fazer o seu coração bombear mais sangue. Aí a pergunta, se você tem problema com diabetes, ninguém sabe como é que tá os seus níveis de triglicerídeos, colesterol, né? Como é que tá o seu fígado, tá? De repente você toma um remédio desse e há relatos. Quantos e tantos relatos nós já tivemos de pessoas que fizeram uso do azulzinho e tiveram problemas, inclusive, sem reversão. Foram a óbito porque tomaram, né, esse remédio. Tá? Então, assim, a gente sempre está aqui, há 11 anos a gente fala isso. Não se automedique, nem medique os outros. Eu recebo muita gente que às vezes manda mensagem para mim, Renata, e diz, olha, eu tenho isso, eu tomo o quê? Eu tomo vergonha e vai procurar um médico. Profissional. Né? Porque eu não sou médico. Já pensou? Eu não sou ninguém. Né? Eu sou um radialista, tô aqui, né, há 11 anos. Aí, não, tô com dor de cabeça, tomo o quê? Eu tomo dipirona, meu filho. Né? Detalhe, eu tomava dipirona até 15 anos, Renata. Hoje eu tenho hipersensibilidade à dipirona. Eu não posso tomar dipirona, que deveria ser proibida no Brasil. Quem tem alergia à dipirona pode ter um problema grave, né? Pode ter como é que chama? Choque, né? Isso. Um choque anafilático que fecha suas vias respiratórias aqui. Você morre sufocado se você não tiver uma pessoa preparada para fazer a traqueostomia ali. Aqui, ó, tem que furar aqui. E você não vai furar aqui com a faca que nem você faz no filme, não. Você não é o Rambo para fazer isso. Então, você já imaginou? Não, eu tô com dor de cabeça, André Pepe. Eu tomo o quê? Tomo dipirona. Você toma dipirona, morre. Tá lá no seu celular. O André Pepe mandou tomar dipirona. Pronto, foi. Tá bom, eu vou receber um processo por homicídio doloso, porque eu passei, né, sem ter nada, sem poder. Então, assim, quem me pergunta, não me pergunta, não. Né? Eu conversei aqui com a doutora Renata Queiroz, ela é nutricionista, atende aqui na Clínica Renascense, tem lá o seu espaço diabetes, que vai aparecer na sua tela aí, tá? No Instagram tá Espaco Diabetes _AL, tá? O WhatsApp e telefone para você marcar com a doutora Renata é 99672 1987. 99672 1987. Não brinque com diabetes, não brinque com hipertensão, não brinque com barriguinha saliente. Não ache bonito, não tem graça. Você tá feio, tá? Você fica feia também. Tá bom? Barriguinha, aquela barriguinha, como é que chama? De tanquinho. Você tem que ter a barriguinha retinha ali. Entendeu? Eu mesmo, quando olhava pra mim, no espelho, rapaz, isso é uma desgraça. Um cara tão bonito como eu, tão charmoso, né? Tão, um homem de alta aragem, que nem eu, olha.
né? Quando eu tirava a camisa, eu disse, meu Jesus, nem eu me pegava. Né? Quanto mais Valéria, né, Valéria? Então, a gente brinca, mas um assunto muito sério, sabe? Síndrome metabólica é algo que pode comprometer a sua qualidade de vida para o resto da vida. Não brinca com isso, não. Renata Queiroz, muito obrigado por ter vindo. É sempre uma honra recebê-la aqui. Obrigado. Ô, Pepe, você sabe que é do coração, 11 anos, e eu tô desde o início aqui, né? Verdade. Desde a AM, não é? Verdade. Desde verdade. a AM. Então, assim, adoro vir no seu programa. Gostaria de vir até mais, né? Mas tô aqui à disposição. Quem tiver alguma dúvida, vai lá nas redes sociais, segue a gente, que a gente sempre tá postando informações. Perfeito. Amanhã eu vou conversar com a fisioterapeuta Joyce Vieira, da Dr. Hérnia, e o assunto é hérnia de disco, tratamento convencional ou Dr. Hérnia? Amanhã com a fisioterapeuta Joyce Vieira, da Dr. Hérnia, aqui em Arapiraca. Boa tarde a todos e até amanhã, se Deus permitir. Tchau. Saúde em Foco.